Estamos iniciando mais um Café e Prosa. E hoje vamos prosear com Orlando Alcântara. Ele é juiz do trabalho federal e um militante da área do trabalho. Orlando, você viu um cafezinho para você, para a gente iniciar o nosso bate-papo, a nossa prosa. Orlando, foi aprovado na Câmara Federal o projeto de terceirização. Nós temos enfrentado esse debate da precarização do trabalho nos últimos 20, 30 anos de forma muito forte. Você considera que esta é a pior medida tomada ao longo desses últimos 30 anos? Eu não tenho dúvida que é o maior ataque à CLT desde a sua vigência na década de 40. Todos os outros que nós achávamos à época que seriam um ataque, seria uma afronta, como, por exemplo, a edição da Lei do Fundo de Garantia, que veio substituir a antiga estabilidade na década de 60, por imposição norte-americana à época, foi um grande baque para os trabalhadores, mas não com a profundidade que tem sido esse projeto. É, de fato, um risco enorme que a classe trabalhadora está enfrentando. E, do jeito que está posta a questão, nem mesmo o judiciário será capaz de corrigir os eventuais erros e prejuízos. Os ministros do Tribunal do Trabalho agora, inclusive, soltaram um documento contra o projeto, não é? E além de todo o judiciário trabalhista, a ANAMATRA, que é uma Associação Nacional dos Juízes de Trabalho, não é agora só, ela vem se posicionando contra esse projeto, porque esse projeto, Gilson, ele tramita há 10 anos. Na verdade, ele não tinha sido votado antes, acredito eu, por uma questão política momentânea e talvez também por uma vigilância maior dos trabalhadores, das entidades. Agora, nessa onda conservadora do nosso Congresso, aproveitar essa onda e o projeto surfou nessa onda também. Certo. Mas as entidades, não só os ministros do TST, mas os procuradores do trabalho, diversos fiscais do trabalho, os auditores, desde muito já vinham atuando, agora com mais presença. Mas não foi suficiente essa luta para, pelo menos até agora, para barrar o projeto. Orlando, algumas falsas argumentações que eu queria conversar com você. Tem alguns dizendo que isso é modernidade. A gente olha a evolução do capitalismo, desde a Revolução Gloriosa na Inglaterra, os capitalistas iam buscar nos artesãos a produção, que era uma forma de terceirizar o trabalho, concentrava aquilo e vendia. E a evolução foi a concentração do fordismo, taylorismo, grandes empresas, direito do trabalho, direito social, e agora eles retomam novamente a forma de exploração do trabalho lá do início do sistema capitalista. Isso é modernidade, Orlando? Isso pode ser modernidade na ótica do capitalismo. O que é modernidade para o capitalismo ou para os empresários? É exatamente baratear a mão de obra, retirar direitos, que não é a primeira vez que eles tentam, e, na verdade, eu acredito que esse projeto, ele só teve condições de ir adiante neste momento por uma fragilidade momentânea do nosso Congresso, das forças progressistas do nosso Congresso. A modernidade que se fala com a terceirização nada mais é do que suprimir direitos. E não são poucos direitos, não. Eu vou falar de um principal, que é o direito à vida do trabalhador. Porque qualquer uma pessoa um pouquinho mais de interesse vai verificar que todos os índices de estatísticos de acidentes do trabalho numa empresa que tem empregado próprio e terceirizado, os terceirizados, a incidência de acidente é maior. Vou te dar um exemplo recente de uma pesquisa. Na plataforma P36 da Petrobras, foi feita uma pesquisa que o maior índice de acidente, inclusive com mortes naquele afundamento, era de terceirizados. Por qual razão? Não mereceram por parte dos seus empregadores um treinamento específico e a vigilância na execução do trabalho. Então eu não estou falando de férias, de 13º, de fundo, nada disso. Isso é detalhe em relação à vida. Fala na vida. Né? Que é um direito humano, é um direito fundamental que, com a terceirização, inevitavelmente nós vamos desembocar no maior número de acidentes de trabalho. Princípio de todos os direitos. Claro. Né? Na Copa do Mundo, das 12 mortes, 11 eram de trabalhadores terceirizados. Outra falácia que eu tenho visto, Orlando, é que a terceirização vai gerar emprego no Brasil. Ou seja,
tentam dizer à sociedade que vivemos uma situação de ajuste fiscal, uma certa crise de emprego e que a terceirização gera emprego. Ou seja, eu sei que emprego gera com desenvolvimento, com investimento, com estruturação da sociedade e do próprio desenvolvimento econômico. Gera emprego a terceirização? Não, pelo contrário. É este argumento de gerar emprego, que é facilmente de ser rebatido. Com a terceirização da atividade fim, o que até hoje tem sido ainda um óbice que o judiciário tem colocado e as empresas, de certa forma, têm receio de terceirizar a atividade fim, o que o que vai acontecer é a substituição do trabalhador da empresa naquela atividade fim por um terceirizado. Então não se aumenta, não se cria emprego. O outro argumento também usado é de que traria para a formalidade esses 18 milhões de trabalhadores já terceirizados. Também é uma inverdade. Eles já estão na formalidade. Eles apenas não detêm os direitos que aqueles contratados diretamente pela empresa têm os seus direitos, inclusive previstos em norma coletiva. Essa história, esse argumento da criação de emprego, ele soa com uma falsidade, eu diria, infantil. Porque não há qualquer elemento estatístico que possa aferir que, de fato, vai crescer os postos de trabalho. Não. Como você disse, o que aumenta o número de postos de trabalho é o crescimento econômico, é a formalização do trabalhador que está na informalidade, trazendo ele para o seio da Previdência. Mas nada disso vai ocorrer. Quem diz isso não sou eu que sou contrário ao projeto, e são os números, né, dos últimos... As estatísticas já... A terceirização no Brasil ela é um fenômeno recente. Infelizmente, ela começou com as empresas públicas nas décadas de final de 60 e início de 70, no regime militar, né? Mas com essa característica de supressão de direitos e como forma de baratear a mão de obra, é um fenômeno mais recente ainda da década de 80 do sistema capitalista. Então, não há criação... pelo contrário, há uma substituição de mão de obra do trabalhador que hoje é empregado da empresa com as suas garantias da norma coletiva, talvez até de um plano de cargos e salários daquela empresa, e que agora tudo isso vai ser desprezado, relegado a um segundo plano, porque ela terá, ao invés de ter o João como empregado dela, ela poderá ter o José pela metade do preço, fazendo a mesma coisa, com exigências até superior. Outra falácia, nós estamos falando de falácias aqui, que você já situou, mas eu queria que você reforçasse, de que a terceirização não retira direitos, induzindo a sociedade a dizer que os direitos elementares previstos na CLT ou até mesmo na Constituição, direito à férias, 13º e tal, que estarão preservados, portanto não há perdas de direitos. É assim que você vê também? Não, também eu diria que não, eu nem vou usar o termo uma inverdade, é uma mentira evidente e absoluta. Primeiro, o seguinte, o próprio projeto de lei prevê que ao trabalhador terceirizado não se aplica a norma coletiva daquele trabalhador da empresa contratante. Uma empresa contratou um terceirizado, a norma coletiva aplicável aos seus trabalhadores não se aplica. Por aí já se suprimem direitos. Sim. Inúmeros direitos trabalhistas hoje são previstos em norma coletiva. Convenções, os da Convenção, os da Constituição, são direitos mínimos. Está lá no artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a sua melhoria. Que outros? Norma coletiva, convenção, acordo. Então, de cara, o projeto já retira. Hoje, Gilson, ainda há uma dúvida. Como não tem uma lei regulando, hoje, quando isso chega no judiciário, há uma discussão. Aplica ou não aplica? E, na maioria das vezes, tem se aplicado a norma coletiva da empresa contratante. Com esse projeto de lei, afasta-se essa aplicação. Então, isso no direito individual. Agora, para o direito coletivo, que aí, a meu ver, é o grande prejuízo, isso por reflexo nos sindicatos, há uma pulverização por completo da atividade sindical e, eu diria, uma falência dos instrumentos coletivos, da norma coletiva, da convenção, do acordo, porque se há de convir que há uma fragmentação das categorias. E a categoria fragmentada, ela não tem força para lutar, para reivindicar uma melhoria. Nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com a nossa prosa. Ok. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso.
Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas. Estamos voltando com Café e Prosa. E hoje estamos proseando com Orlando Alcântara. Ele é juiz do trabalho e estamos discutindo sobre o tema terceirização. Orlando, o projeto aprovado na Câmara Federal. Vamos tratar de dois temas que é um projeto que tem muitos itens, mas duas questões me parecem fundamental. Atividade meio e atividade fim. Agora acaba a atividade meio e tudo se transforma na possibilidade, no potencial de terceirização. O que muda com essa formulação? Qual a distinção básica entre uma atividade meio e uma atividade fim? Até hoje, a própria jurisprudência do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, admite a contratação de empregados de terceiros, de terceiras, para exercício de atividade meio. O que seria uma atividade meio numa montadora de automóveis, por exemplo? É o porteiro, é o vigilante, é a pessoa que faz a limpeza. São aquelas atividades que não estão diretamente ligadas ao sistema produtivo da empresa. Já a atividade fim é aquela atividade em que o trabalhador se insere diretamente no processo produtivo. Por exemplo, o ferramenteiro de uma montadora, né, o torneiro de uma montadora, enfim, todos aqueles, o mecânico, o eletricista, todos aqueles que a sua atividade está diretamente inserida na atividade, na linha de produção, que é a principal atividade econômica da empresa. Então, até hoje, o judiciário não permite a terceirização, considera como ilícita a terceirização, ou seja, contratar um trabalhador terceirizado para exercício dessas atividades fim. Tem outros detalhes também técnicos, mas a distinção básica é essa. O outro fica na periferia das atividades, aquele da atividade meio. Com o projeto de lei, abriu-se a porteira por completo. Hoje, da forma que está o projeto, pode-se contratar empregado terceirizado para qualquer atividade da empresa. Amanhã nós poderemos ter na CEMIG engenheiros contratados de empresas terceirizadas. Professores. Professores na rede privada de ensino, nas universidades, contratada por uma empresa especialista em recrutar professores. Ou seja, escancarou-se as portas ficaram escancaradas com esse projeto. Por isso é que eu falei no início que talvez seja o maior ataque à CLT desde a sua vigência. Outro artigo, Orlando, que trata da questão relativa às normas... Da norma coletiva, aplicação. Da norma convencional e acordos coletivos. Esse também é outro grande problema, porque até hoje, como eu disse no bloco anterior, discute-se se ao empregado terceirizado aplica-se a norma coletiva da tomadora do serviço. Quem que é a tomadora do serviço? A empresa que está contratando o terceirizado. Ou se a norma coletiva é aquela da empresa que contratou, que empregou o terceirizado. Hoje, com o projeto, resta claro o seguinte: a norma coletiva de uma montadora de automóvel aplicável aos seus empregados não se aplica aos terceirizados. Então eu não vejo nenhum estímulo ao empregador contratar trabalhador diretamente com esse projeto. Nós poderemos chegar a um absurdo, e o direito não pode raciocinar como um absurdo, mas como nós estamos falando aqui de vários aspectos do projeto, que no futuro poderemos ter empresas sem empregados, coisa que contraria toda a lógica do capitalismo. Já tem experiências desse tipo, né? Orlando, nós temos hoje o Congresso mais conservador dos últimos 40 anos. Um Congresso que não tem compromisso com a vida, não tem compromisso com o trabalho, um Congresso ali formado por pessoas que têm uma outra visão do mundo, né? Recentemente, as centrais estiveram com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, dizendo sobre o projeto e sobre a inconstitucionalidade dessa norma. Do ponto de vista jurídico, já que foi votado e nós fomos derrotados, tem a parte do Senado. Mas qual é as possibilidades que você vê na tramitação desses projetos, alternativas que poderão ser apresentadas à classe trabalhadora e aos brasileiros diante desse ataque tão... Eu vejo que existem flagrantes inconstitucionalidades nesse projeto. Você sabe muito bem que o projeto de lei, quando ele está em tramitação, ainda não é possível se arguir a inconstitucionalidade. Isso só depois de se transformar em lei.
Então eu vou dividir essa questão em duas partes. Primeiro, eu acho que este momento de tramitação do projeto é um momento de luta das entidades que vivem no mundo do trabalho. E quando eu digo no mundo do trabalho, eu conclamo e acho que é importante a participação, não é só das centrais sindicais, mas muito além delas. Todos os segmentos envolvidos com trabalhadores e com o mundo do trabalho, inclusive os pequenos e médios empresários, né? Aqueles que têm consciência da importância que é, até para a distribuição de renda, né, assegurar os direitos do trabalhador. Do judiciário, das entidades de juízes, de procuradores. Neste momento, eu acho fundamental exercer essa pressão nas ruas, como tem sido feito, e eu acho que ela teve um resultado positivo. Na primeira votação no Congresso, a diferença foi muito grande, foi 247 a 130 e poucos. Ontem a diferença foram 27 votos. Quer dizer, se 15 votos tivesse sido contrário, né, não teria passado. Mas nós temos ainda uma continuidade no Senado. Eu acho que o Senado talvez seja a grande salvação nossa neste momento. Nossa, que eu digo, daqueles que querem preservar os direitos assegurados na CLT. Defende a vida, né? Defende a vida e a integridade física do trabalhador. Agora, passado tudo isso, se toda essa luta for infrutífera, temos o caminho do judiciário. E aí nós temos inúmeras questões para serem arguídas. Até isso que eu mencionei, a ofensa a direitos fundamentais do trabalhador. Isso é um princípio fundamental da Constituição, está lá no artigo 1º. A valorização social do trabalho e a dignidade da pessoa do trabalhador. Está sendo desrespeitado. Agora, além disso, existem outros vícios formais que podem ser alegados. Agora, eu te confesso que eu não quero esperar chegar a esse ponto, não. O ideal é que esse projeto seja modificado ou até sepultado antes que chegue a esse ponto. Porque entre o Senado e a Justiça tem também a posição do Executivo. Nós temos que forçar a presidente a vetar até mesmo eventual veto. Não é? Né? Nós temos um longo Nem que caminho. A vaca tussa. Exatamente. Nós temos um longo caminho a percorrer. Mas eu acho que a agonia do dia, porque tem aquele ditado que cada dia com a sua agonia. A nossa agonia momentânea de hoje é mostrar ao Congresso conservador que há uma classe trabalhadora atenta e que não vai concordar com a supressão de direitos facilmente. Vencida essa etapa, eu espero que não seja, vamos usar nossas outras armas que nós temos. Eu, como integrante do Judiciário, mesmo sabendo das suas deficiências, acredito também que ele possa ser uma alternativa. Mas eu preferia ver esse projeto ser barrado no Senado. Luta, ampliação e mobilização. Exatamente. Orlando, muito obrigado pela nossa conversa, nossa prosa. E até uma próxima bate-papo. Muito obrigado. Estamos encerrando mais um Café e Prosa. Se você quiser participar, mande e-mail para o endereço abaixo e até um próximo programa.